Olá, meus alunos, nono ano, continuamos com a nossa aula 10 de álgebra agora. Então, adição algébrica de radicais. O que é adição algébrica? Contas de mais e contas de menos. Então, vamos lá. Quando eu tenho radicais exatos, eu extraio esses valores e somo ou subtraio esses valores, ok? Então, por exemplo, raiz cúbica de 27. Qual é o número que elevado ao cubo o resultado é 27? 27 na forma de potência é 3 elevado a 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Qual é o número que elevado ao cubo dá 27? É o próprio número 3. Mais raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, se os radicais são exatos, não tem problema algum. 3 mais 2 é igual a 5. Agora, vamos lá. Se os radicais não são exatos, eu só posso fazer a conta de mais e conta de menos em radicais que chamamos de semelhantes. O que a gente chama de radicais semelhantes? A parte do radical tem que ter o mesmo índice e o mesmo radicando, idêntico. E eles são chamados de semelhantes. O que muda é a quantidade aqui, 2 vezes raiz de 5, 7 vezes raiz de 5, ok? Ou seja, se eu precisasse fazer uma soma ou uma subtração entre eles, esse mais esse, eu ia somar o 2 mais 7, que seria 9, e repetir a raiz de 5. Como é que a gente diz que os radicais não são semelhantes? Quando eles não possuírem o mesmo radicando ou o mesmo índice. Então, aqui a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2 não são semelhantes. Então, eu não posso juntar numa soma ou numa subtração. Também não são semelhantes, raiz quadrada de 3, raiz cúbica de 3, ok? Então, quando são semelhantes, nós juntamos tudo. Aqui dizemos que, por exemplo, raiz de 5 é um fator comum. Então, nós só fazemos a conta dos elementos aqui de fora e repetimos o fator comum. Assim, 2 é positivo, 7 é positivo, 3 é negativo. O fator comum, raiz de 5, só se repete. Nós fazemos a conta aqui, 2 mais 7, 9, 9 menos 3, 6 positivo. 6 raiz quadrada de 5, ok? Se as nossas raízes não forem radicais semelhantes, a gente primeiro vê os números, vê se dá para decompor em números primos, vê se dá para extrair fatores do radicando, para ver se eles são semelhantes de alguma forma. Se não são semelhantes, nós não podemos juntar. Vou ter um exemplo aqui, ó. Raiz de 5 quadrada, né? Raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 6 é diferente de raiz de 5 mais 6, que seria 11. Não é o mesmo resultado. Números irracionais, vou ter um valor aproximado. Raiz quadrada de 5, aproximadamente 2,24. Raiz quadrada de 6, 2,45. Se eu somar um com o outro, dá 4,69. É bem diferente de 5 mais 6, que é raiz de 11. Raiz de 11 é 3,32, ok? Então, se são números irracionais, eu não posso, pela propriedade dos radicais, a soma de dois radicais não é igual ao radical dessa soma, ok? São valores diferentes. Então, botei um exemplo aqui, quando aparentemente os números não são iguais, mas a gente vai ver se algum deles dá para decompor em números primos e se dá para extrair fatores desse radicando. 6 é 2 vezes 3, não dá para extrair nada do radicando. Então, eu vou repetir a raiz quadrada de 6. O 24 é um número que dá para decompor. Vou fazer a decomposição aqui. 24 por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Ou seja, 24 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Como eu estou na minha raiz quadrada, todo número que tiver elevado ao mesmo expoente, do mesmo valor do índice, vai sair desse radicando. Então, o meu 2 aqui, ele aparece 3 vezes. Eu vou pegar já com a potência que eu desejo. 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 3. Então, vamos lá? 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 3. Quem que vai sair desse radical? Só o 2 que está elevado a 2. Os outros dois números não. Mais a raiz de 54. 54 também dá para decompor.
por 2 dá 27. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Vou fazer a mesma coisa. Eu quero que apareça o número elevado a 2. Então, eu vou pegar aqui, ó. 2 vezes o 3 elevado a 2 vezes o 3. 2 vezes o 3 elevado a 2 vezes 3. Esse 3 vai sair do radical, os outros números permanecem. Então, raiz quadrada de 6 mais esse 2 sai, o restante permanece na raiz. 2 vezes 3 resolvemos. 2 vezes 3, 6. E aqui, vamos lá, o 3 sai e o restante permanece lá dentro. 2 vezes 3, 6. Como é que ficamos aqui? 6, raiz de 6, raiz de 6. Aqui a quantidade não tem número, é 1. O que a gente vai fazer? Vai somar 1 mais 2 mais 3. O fator comum, raiz quadrada de 6, a gente só repete. Então, 3 mais 2 mais 1, 6. Resposta 6 raiz de 6. Ok? Até já.